configuração mesmo. Eu acho que, exato, configuração de tela, não vai alterar não. Pode assim mesmo, você vai compartilhar o slide com a gente, né? Você já me mandou, eu Já subo ele mandei. lá no Cigar, não tem problema não. Beleza. Pode começar quando você quiser. Eu queria saber se os componentes do grupo todos se encontram. Sim. Beleza. João tá Ok. aqui. A Bruna Eu também. Pois eu vou dar um início ao nosso trabalho. Nós abordamos 2 artigos, né? Ele tratou mais basicamente sobre o gerenciamento de resultado, focando mais nos seus conceitos e na sua aplicabilidade nas empresas SAs brasileiras, né? As empresas do ramo de bolsa de valores, né? E o outro já foi mais na parte técnica, o outro artigo na parte técnica, como fazer aqui o dimensionamento dos acrus, o acrus, são os acrus discricionários e os não discricionários. Aí os outros componentes do grupo vão dar um andamento, principalmente essa especificidade. Mas vou dar andamento aqui. Nosso grupo é composto por Almir, Bruna, João, Junel, Paulo César, que sou eu, e Táhiro Moraes. Bem, aí nós temos essa conceituação tirada dos artigos, né, segundo Martinez, que desenvolveu um estudo pioneiro, empírico nas companhias abertas brasileiras. Entende-se que o gerenciamento de resultados contábeis é caracterizado como escolhas discricionárias facultadas ao gerente pelas normas contábeis. Assim, pelo uso do julgamento, o gestor realiza suas escolhas em razão dos incentivos que levam a reportar um resultado distinto daquele ditado pela realidade concreta dos negócios. Quer dizer, o gestor ele tem uma liberdade, uma certa margem para trabalhar para mais ou para menos naqueles resultados que a empresa deseja. Se ela quer um resultado um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, de acordo com as necessidades da situação, né? Isso é o que é a questão da gestão de resultado. E voltando à questão dessa gestão de resultado, tem outros nomes também, que ela se configura também como que outras conceituações, gerenciamento de lucro, manipulação de resultados contábeis, contabilização criativa e o próprio gerenciamento de resultado. Esse termo gerenciamento de resultados vem do termo anglo-saxônico de Erding Magnetic. Desculpe meu inglês, mas é praticamente assim que se diz. Que é esse termo aqui, que a gente vê nesse próximo conceito, do Santos Gretecon, cuja abordagem vai para o encontro das implicações éticas contábeis. A expressão Erding Magnetic, que é uma expressão anglo-saxônica, pode ser entendida como gerenciamento ou manuseio dos resultados, com a intenção de mostrar uma imagem diferente, estável no tempo, melhor ou pior à entidade. Quer dizer, como a gente já conversou com o professor na segunda, é justamente isso, que ele, quando vê aqueles balanços, a progressão da empresa conforme do seu lucro ou do seu rendimento, ela sobe, desce, e fica o gráfico todo irregular, né? E aí o investidor fica receoso de investir ou não naquela empresa. E então esse método de trabalhar com os dados contábeis, ele vai tipo fazer uma média, vai traçar uma reta, margiando, tirando a média, né, no caso dessas variações que existem, né, para que o investidor ele veja mais ou menos como é que vai ser a proporção, né, a proporcionalidade no futuro daquela empresa. Então dá uma segurança ou um conforto, entre aspas, a mais para aquele investidor. Não deixando esse termo de gerenciamento, né, deixando de mascarar ou limitar a visão daquele investidor para a real mesmo assim, a real configuração da empresa ou a real realidade da empresa naquele momento, né.
Aí tem outro conceito também, esse AMAT e Growth Pact, 2004. Considera que o gerenciamento de resultado implica na alteração do resultado financeiro, empregando escolhas contábeis, estimativas e outras práticas permitidas na regulação contábil. Tem uma tabela lá na frente que eu vou mostrar, que vai mostrar justamente essa questão, esse limite que permeia entre o prisma das regras contábeis, né, dos princípios contábeis, e a questão dos geramentos de resultados para mais e para menos, e passando a ser fraude, né, que não é viável, não é permitido, e não é aconselhável ser feito. Então, podemos assim, com essas leituras, algumas citações, podemos chegar a essa conclusão, né, que definir o gerenciamento de resultado contábil é uma manipulação formal das contas de resultado ou da atividade operacional, mediante escolhas discricionárias de prática e estimativas contábeis, com implicações no resultado financeiro e em acordo com os princípios e as normas contábeis. Quer dizer, não pode fugir, sempre tem que estar de acordo com os princípios e as normas contábeis, né? Então, como eu estava dizendo, ela tem que sempre seguir a lei e as normas, né? Esse gerenciamento. Apesar de mascarar ou então suavizar umas perdas ou os ganhos da empresa, né? Qual o objetivo dessa gestão, né? Desse gerenciamento de resultados contábeis? O principal objetivo que eu cheguei, né? Seria suavizar, como eu falei, suavizar os resultados para mais ou para menos, para que aqueles investidores fiquem mais, como se diz, na liberdade ou na segurança, né, uma segurança para poder investir ou não. Mas isso não se aplica somente a empresas da Bolsa de Valores, né. Então, nos princípios, no ano 50, né, esse estudioso aí, Hampton Worth, de 53, foi um dos primeiros a mencionar a manipulação contábil com o objetivo de estabilizar os lucros, a fim de suavizar as flutuações, que na prática é tratada em commodity smoking. Quer dizer, as flutuações na bolsa, né, aquelas flutuações que existem, ganha, perde, e aí eles suavizam essas flutuações para que os investidores se sintam mais confortáveis ou confiantes de investir ou não, tomar aquelas suas decisões, né. Aqui nós temos uma tabela, que eu tirei de um dos artigos trabalhados. São 3 pontos principais nessa tabela. Os princípios que estão de acordo com as normas dos princípios contábeis, que na parte esquerda superior. Aí nós temos a contabilidade conservadora e a contabilidade agressiva, né? Ações que vai de acordo com as normas dos princípios contábeis. As práticas aceitáveis já são práticas já desse gerenciamento de resultados, que é do lado direito, né? Que é visando reduzir o fluxo de caixa líquido ou visando aumentar o fluxo de caixa líquido. E embaixo nós temos aí a parte fraudulenta, né? Que não é permitido aqui no Brasil e nem em outros países também, que viola as normas dos princípios contábeis e também vai de encontro, né, com as práticas e as leis, né, que regem a contabilidade. Então, da forma conservadora, né, como a gente podemos ver, os princípios das normas, né, princípios das normas contábeis, reconhecimento muito elevado de provisões, né, aceleração das despesas e depreciação, isso é normalmente, né, reconhecimento de receitas apenas quando da cobrança, aí a contabilidade agressiva, evitar ou reduzir, reconhecer as provisões, reduzir as cotas de depreciação, de amortização, reconhecimento de receitas durante a produção, aí a prática aceitáveis, né, que já chega, permeia, saindo já um pouco dos princípios, né, retardar vendas, acelerar gastos associados à propaganda e publicidade, aumentar a despesa de natureza não operacional, né, banquetes, bingo, que é um exemplo, doações, aí para aumentar o fluxo de caixa, antecipar ou acelerar as vendas, adiar a realização de despesas necessárias de propaganda e publicidade, aumentar receitas não operacionais pela venda de ativos da empresa. Então, tudo isso aí, ele é justamente a questão da jogada, né?
da jogada, ou para mais ou para menos, né, nessa gestão, nesse gerenciamento do resultado da empresa. Né? E aí nós temos as práticas fraudulentas embaixo aí, que violam as normas dos princípios, né, registrar venda fictícia, aí é totalmente incoerente, né? Antecipar a data da realização das vendas também, totalmente incoerente, pego facilmente por qualquer auditor. Superestimar o estoque pelo registro de inventário, também receber ou não efetuar a entrega do produto, é ridículo, isso aí não existe. Não cumprir com os compromissos financeiros e não pagar tributos lançados. Então, aqui a gente vê já umas citações de ações que permeio vai de encontro com os princípios contábeis e as práticas aceitáveis, que fogem um pouco já desses princípios, né? E já as práticas inaceitáveis, que são as fraudes, né? Porque esses 3 pontos para a gente ter uma noção do que é realmente esse gerenciamento de resultado. Aqui é a tabela que eu falei mais cedo, que nós temos um limiar, né? No meio aí nós temos a rigidez regulamentar, que segue os princípios e as normas contábeis, né, e as leis. E aqui, dos lados, o lado para aumentar ou para diminuir, o gerenciamento de resultados para mais e gerenciamento do resultado para menos, dependendo de como é que o gestor quer que os investidores, ou os bancos, ou o governo, observe essa sua empresa. Né? E passou desse limite aí, já chega a ser fraude, que é uma coisa impensável de ser realizado por qualquer contador, qualquer gestor. Né? Bem, e aqui eu botei esse quadro para mostrar quais são assim as principais motivações, né, que esse gestor tem para trabalhar essa questão do gerenciamento de resultados, né? E aqui nós temos as motivações, né, os tipos de motivações, 3 principais motivações, né? Que são as motivações vinculadas ao mercado de capitais, e as motivações contratuais e incentivos regulamentares de custo político. Né? Aí a gente vê 3 tipos de setores diferentes a ser trabalhados nesse tipo de estudo, né, sobre o gerenciamento de resultado. Desse primeiro motivação aí, do mercado de capitais, as empresas, no caso de SA, modificar a percepção de risco quanto investimentos nas ações da empresa. Quer dizer, diminuir as flutuações, como a gente falou no slide passado. Objetivo específico, busca financiamentos externos, o lançamento de título, né, no caso, a venda das ações na bolsa, no caso. Evitar perdas e manter a continuidade dos resultados, né? Atender a expectativa de lucro do acionista, pagar dividendos aos acionistas. Então, tudo isso aí, ele tipo, suaviza a flutuação da bolsa, né? Aquelas movimentações financeiras. Motivações contratuais. Monitorar e regular o contrato entre empresa e grupos de interesse, no caso os stakeholders, né? Contrato de dívidas, contrato de compensação de executivos, negociação e convenções coletivas de trabalho, contratos implícitos, né? Para manter acordos particulares com credores e pagar dividendos, quer dizer, conseguir financiamento com os bancos, né? Tudo isso aí melhorar a situação da empresa, no sentido que os bancos liberem financiamentos, negociações, né? No caso, tudo isso aí é um dos motivos para esse gerenciamento de resultado. Incentivos regulamentares e custos políticos. Evitar desgastes ao despertar a inveja quando os resultados estão muito elevados acima da média dos outros setores. Quer dizer, ele vai querer botar para menos, né, os rendimentos e a produção, né, no caso, o desenvolvimento dos processos, né. Então, processo político, proteção de mercado, empresas que estão sendo investigadas, exatamente. Então, eles querem botar para menos, né, para que não se chame atenção ou passe por empresas que não estão produzindo tanto, né, desse tipo de interesse, né. Então, nesse ponto aqui, a gente chegou num ponto que agora Chegou minha vez agora. Isso, chegou no ponto do amigo o João entrar para explicar o gerenciamento de resultados. Vou dar prosseguimento. Dá para me ouvir bem aí, professor?
Tá, né? Bom, boa noite, Tá gente. tranquilo, sim, tô vendo bem. Meu nome é João. Eu só vim um pouco aqui para falar, só corroborar um pouco o que o Paulo César falou e também falar um pouco de assuntos que já foram discutidos em apresentações anteriores, que estão diretamente relacionados à nossa apresentação, né? Gerenciamento de resultados. Bom, teoria de agência, ela estabelece que, mais especificamente, a teoria de agência e o gerenciamento corporativo. Bom, teoria de agência estabelece que, ao buscar a maximização de suas utilidades, os gestores nem sempre desempenham suas funções estritamente voltadas para atingir os interesses da firma, ou seja, dos proprietários ou acionistas, tomando, muitas vezes, decisões questionáveis do ponto de vista corporativo. Entre essas decisões questionáveis, a gente pode levar em consideração as decisões que estão relacionadas ao gerenciamento de resultados, que seriam as decisões que são feitas de forma legal, né, pelos gestores, para atingir os objetivos que são... Peraí, só um minutinho. Tem a cachorra aqui todo no quarto. Oi, voltei. Desculpa. Então, eu estava falando sobre a teoria de agência, né? E dessas decisões que a gente pode relacionar com o gerenciamento de resultados, que também são decisões tomadas pelos gestores, no caso, tudo dentro da norma contábil, que são utilizados para alterar os resultados em favor da firma ou dos agentes que estão relacionados a ela. Bom, pode passar o slide. Como já discutido, a subjetividade existente na elaboração da informação contábil, problemas de assimetria informacional são encontrados na relação existente entre agentes, que são os preparadores das demonstrações contábeis, e os principais, que são os investidores e os acionistas. Essa assimetria ela é estabelecida a partir do momento em que o agente detentor das informações privilegiadas, em benefício próprio, decide escolher a forma como vai mostrar lá o principal. Esse tema que a gente discutiu muito em governança corporativa, que, no caso, a gente vê uma relação inversa entre o gerenciamento de resultados e a governança corporativa. Quanto mais a empresa aumenta os níveis de governança corporativa, mais fica difícil ela utilizar o gerenciamento de resultados. Bom, pode passar o slide. Pronto, tá aí. Forma de gerenciamento de resultados. Esse slide não ficou muito bem feito, mas foi erro meu. No caso, a alteração do montante de lucro é o exemplo mais comum de gerenciamento de resultados. As companhias de capital aberto e as multinacionais, muitas vezes a remuneração dos gestores é atrelada às demonstrações contábeis. Ou seja, quanto mais alto o resultado, mais alta a remuneração dos gestores. Aí, às vezes, os gestores eles utilizam o gerenciamento de resultado para que eles obtenham uma remuneração maior. Sim, pois bem. Aí, no caso, esse gerenciamento de resultado ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito através da mudança dos relatórios contábeis, que seria essa manipulação dos atos discricionários, e através mesmo da manipulação das atividades operacionais, como até o Paulo César já deu alguns exemplos aí anteriormente. Aí, a manipulação dos atos discricionários, o Tário vai falar mais à frente agora, aí, depois de mim. E a manipulação das atividades operacionais, ela pode ser, por exemplo, redução dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Isso são atividades que o gestor ele pode utilizar para fazer a alteração do resultado, né? Aí tem essa forma de alterar os relatórios contábeis e tem a forma de manipulação das atividades operacionais. A mais difícil é a manipulação das atividades operacionais. No caso que o gestor ele vai mudar mesmo a forma como a empresa trabalha e tudo mais, vai mudar internamente na empresa. E é a mais difícil ser percebida pelos stakeholders que estão interessados na informação, porque aí os stakeholders eles não têm acesso às informações internas da empresa. Porém, as informações contábeis, que elas podem ser manipuladas também pelos gestores nas demonstrações, são mais fáceis perceptíveis por quem está investigando, por quem está analisando aquelas informações.
Então, a gente vê que tem duas formas de gerenciamento. São as através de relatórios contábeis, que manipulam as informações e geram os resultados, e também através das manipulações das atividades operacionais. Essas manipulações das atividades operacionais elas podem ser feitas de várias formas. Tem algumas bastante comuns, como redução no custo de publicidade, e todas elas impactam numa perda de ganho a longo prazo, porque, por exemplo, aumento da produção, uma forma de manipulação das atividades operacionais. Por exemplo, o aumento de produção tendo em vista a diluição dos custos fixos, que aí, no caso, vai aumentar o resultado da empresa, né? Se aumenta a produção, aí os custos fixos são diluídos e aumenta o resultado da empresa. Durante esse processo, você pode ter um aumento de número de devoluções, o produto ele pode perder a qualidade, entre outras perdas a longo prazo. Você tem outro método também, por exemplo, a redução de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que muitas empresas multinacionais têm. Ela pode reduzir esse investimento, aí o seu produto ele pode ficar obsoleto, porque o mercado está muito dinâmico, né? Então, todas essas manipulações de atividades operacionais, a gente percebe que a longo prazo elas levam a uma perda para a empresa. Então, não é muito bom a gente fazer isso. E eu já vou passar a palavra para o Tyler aí agora. Vai falar sobre a manipulação dos acros aí, discricionários. Vai explicar, na verdade, o que é acro discricionário. Falta ele chegar aí, né? Estão ouvindo? Não está aí o componente? Ele tá falando aí, tá baixo. Está dando de ouvir bem? Tá baixo, mas tá ouvindo. Pois bem, gente. Eu vou falar um pouco sobre a CROSS e sua classificação. A CROSS vem do inglês e ele, em sentido literal da palavra traduzido para o português, quer dizer acúmulo. Acúmulo, acréscimo. No entanto, o real significado não condiz. O real significado não condiz com a tradução literal. Vou ler um pouco a respeito. Accrue é a distinção entre o recebimento de caixa e o direito de recebimento de caixa, e entre o pagamento de caixa e a obrigação legal do pagamento. Os accrues referem-se às receitas e às despesas reconhecidas com base no regime de competência, e não em decorrência do efetivo recebimento da receita em caixa ou do efetivo pagamento da despesa. Ou seja, os accrues representam elementos do resultado que, segundo o regime de competência, já foram considerados no resultado do período e não passaram pelo caixa, e que não foram considerados no resultado do período, ainda que efetivados segundo o regime de caixa, como, por exemplo, adiantamento de fornecedores. Outro exemplo é provisão de 13º salário e férias. Vale ressaltar que os accrues estão diretamente relacionados com o regime de competência, o qual antecipa as receitas e despesas independentemente do respectivo recebimento ou pagamento. Sendo assim, é de se esperar uma forte tendência discricionária dos accrues, podendo demonstrar o gerenciamento de resultado nas empresas. Esses são exemplos dos accrues discricionários. Pode passar o slide, por favor. Os accrues discricionários são decorrentes de transações realizadas ou tratamentos contábeis escolhidos para gerenciar o resultado. Vale ressaltar que ele se diferencia de reversões, que são accrues provenientes de operações realizadas em períodos anteriores. Ou seja, os accrues discricionários eles se classificam assim quando é utilizada alguma metodologia contábil
para manipular os lançamentos e assim impactar diretamente no gerenciamento de resultado da empresa. Pode passar, por favor. Accruals não discricionários. Eles são os que surgem de transações realizadas no período corrente e que são normais para a empresa, dado o seu nível de desempenho e estratégia de negócios. Obrigações relacionadas ao segmento da empresa, eventos macroeconômicos e outros fatores. Então, ele trata dos lançamentos que ocorrem apenas no período contábil da empresa e de eventos naturais, não forçados. Lançamentos típicos da rotina. A seguir, temos apenas uma ilustração de como os accruals estão classificados. Temos os accruals discricionários, que, como eu falei anteriormente, ele está ligado ao gerenciamento de resultados, de métodos contábeis que irão impactar no gerenciamento de resultados, e os accruals não discricionários, que são lançamentos contábeis naturais do negócio. Pode seguir, passar para a próxima. Sou eu. Consegue me ouvir bem, professor? Conseguindo, né? Vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando sobre as consequências do gerenciamento de resultados. Leitura. Então, estão relacionados diretamente com o nível de transparência da informação contábil e com a divulgação dos relatórios contábeis, de forma a enviesar as análises e o processo de tomada de decisões, né? Influenciar na tomada de decisão. Pode-se inferir que o gerenciamento de resultados contábeis afeta os quesitos clareza e transparência dos demonstrativos contábeis, que, por sua vez, servem como balizadores das decisões tomadas pelos vários usuários, levando em consideração a necessidade que cada um tem de informações sobre a entidade e suas operações. O gestor, né, ele vai fazer aquela manipulação ali no gerenciamento de forma a agradar os stakeholders. O gerenciamento de resultado, por mais que ele não seja algo ilegal, apenas se a pessoa for, né, pelas partes que são consideradas fraude, onde o nosso amigo falou, você explicou lá no início. Bruna, tenta falar próximo. Bruna, tenta falar próximo do computador quando sua voz está aumentando e diminuindo o volume. Tenta falar próximo. Tá bom agora? Era o ventilador. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim, o gerenciamento de resultados ele é bastante criticado por autores. Mas, na verdade, o que é criticado não é nem o processo do gerenciamento de resultados, que são os impactos que eles podem causar aos usuários daquela divulgação, né? Ou seja, se o gerenciamento estiver lá tudo ok com as normas da contabilidade, como é permitido, ajudar, de certa forma, aquela meta de continuidade da empresa, dentro das normas está tudo ok. O que é muito criticado é se for adotado medidas que são consideradas fraudes, que vai impactar, de certa forma, lá na frente outras pessoas, até mesmo a própria empresa, né? Porque a gente sabe que se algo da realidade é alterado, não é bem difícil se perpetuar por muito tempo aquilo ali, naquela informação, como se fosse maquiada como verdade. Porque o gerenciamento de resultados, ele é realmente isso, ele está relacionado a distorcer a informação, nem que seja um pouquinho, aqui só para valorizar aqui um pouquinho a minha empresa, aumentar o valor da minha empresa para que eu possa conseguir benefícios com isso. Passa aí o slide, por favor. Exemplos de impactos que a gente pode ter. Acaba influenciando na bolsa de valores, né? Ou seja, assim, impacta para os investidores, porque querendo ou não, quando a empresa ela faz ali, muda alguma coisinha ali para que ela se sobressaia nas suas ações para conseguir mais sócios, ela vai influenciar a decisão daqueles acionistas a fazer a aplicação nela. E talvez se ela não tivesse feito
aquela manipulaçãozinha, ele não teria escolhido aquela empresa para fazer o investimento, né? Então, dessa forma, impacta na escolha do investidor. O aumento ou redução de despesas que acontece, no caso, esse impacto, se, por exemplo, o gestor ele vai aumentar o prazo da amortização, da depreciação, né? Aumenta ali o tempo de depreciação. Isso vai acabar afetando lá no resultado das despesas, essa medida que ele toma. O aumento ou redução das receitas de ativos e do patrimônio líquido, que isso vai afetar lá na estrutura patrimonial, vai ter influência nos índices de rentabilidade, nos índices de lucratividade da empresa. O aumento ou redução do passivo, que um exemplo que eu li no artigo, né, que acontece, que já chega a acontecer, é o caso do leasing financeiro, que é aquele que você paga o aluguel, no final tem direito à compra, que o gestor pode simplesmente, ele pega e ele não reconhece, ele não ativa aquele bem e também não reconhece como a obrigação de pagar o bem. Né? Nisso aí, ele está fazendo uma redução do passivo dele, ele está alterando informações. E principalmente a manipulação do relatório da administração e do parecer dos auditores, porque se for manipulado e distorcer um pouco da verdade, você vai alterar ali acontecimentos passados e, como é que eu digo? Expectativas futuras da empresa, né? E querendo ou não, tudo isso afeta lá no valor da empresa. Pode passar no slide agora. E aí eu deixei um modelo assim mais representativo para facilitar até no entendimento de depois os colegas da turma forem estudar pelo slide, né? De tudo isso que eu já havia falado. Aí eu fiz esse esqueminha aí, que é o aumento de redução de despesas e receitas, que varia lá nos resultados, o aumento ou redução de ativos ou passivos e a reclassificação de ativos e passivos, que vai afetar lá na variação de ativos e passivos, e a manipulação dos relatórios e pareceres, né? Que tudo isso vai influenciar na interpretação da situação econômico-financeira da empresa, resultando aí na variação do valor da empresa. Ou seja, como a gente já viu, a função do gerenciamento de resultados é justamente fazer com que o valor da minha empresa fique de forma positiva, nem que eu precise diminuir ou aumentar, mexer ali um pouquinho da minha conta, que é para colaborar com isso, sempre girando em torno dos interesses dos stakeholders, né? Que são todos aqueles que têm uma participação ali com a empresa, que tem um interesse ali nos negócios da empresa, né? Nas demonstrações da empresa. Pode passar. Eu acho que eu já falei o suficiente, né? Não esqueci de nada. E vou passar a palavra agora para o meu amigo Junel, para apresentar um artigo para vocês, para ficar mais claro. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar agora de um artigo, de uma pesquisa de um autor, Alberto Chigal Mostragal e Enéas Medeiros Pareira. Falando desse artigo, na verdade, eu vou trazer para eles alguns conceitos que foram falados ao longo da apresentação, como os discricionários, né, os conceitos, os objetivos. Falaram agora das causas e consequências do gerenciamento de resultado, das suas definições, objetivos. Eu agora vou aplicar esses conceitos desse artigo aqui que eu mencionei agora, né? Foi um artigo baseado numa metodologia qualitativa, né? Os autores eles não se utilizaram de dados estatísticos, eles fizeram as pesquisas deles tipo assim, baseado mais em referências bibliográficas. Então, o presente artigo menciona as causas e as consequências do gerenciamento de resultado, né? Fala também da diferença de gerenciamento de resultado e fraudes, né? Porque gerenciamento é uma coisa, fraude é outra. É muito parecido, né? Os termos, mas existe uma grande diferença. Com base no Conselho Federal de Contabilidade, né? Por meio da Resolução 836 de 1909, na interpretação
interpretação técnica da norma brasileira de contabilidade técnica 11, caracteriza as fraudes como: as fraudes seriam manipulação, falsificação e adulteração de registros ou documentos, de modo a modificar os registros ativos, passivos e resultados, apropriação indébita de ativos, registro de transações sem comprovação e aplicação de práticas contábeis indevidas. Próximo slide. Para o autor Martinez, 2011, página 13, é crucial entender que gerenciamento dos resultados não é fraude contábil. Ou seja, opera-se dentro dos limites que prescreve a legislação contábil. Ou seja, o gerente, ele tem várias, ele tem a legislação, ele tem que obedecer, mas ele tem vários atalhos, várias formas de que ele possa cumprir a legislação, gerando melhor resultado para ele. Então, ou seja, opera-se dentro dos limites que prescreve a legislação contábil. Entretanto, nos pontos em que as normas contábeis facultam certa discricionalidade, né, que o gerente ele tem essa discricionalidade de procurar esses atalhos, e este realiza suas escolhas não em função do que dita a realidade concreta dos negócios, mas em função de outros incentivos, que o levam a desejar reportar um resultado distinto. Próximo slide, por favor. Agora, estamos com um problema técnico aqui que não vai dar, eu estou com dificuldade de mostrar a segunda tabela aqui, mas vamos lá. No quadro 1, eu vou falar agora, demonstrar por meio de exemplos práticos a distinção entre o gerenciamento e fraude. Vamos falar a diferença, confirmando esse entendimento nessa figura 1. As decisões contábeis puras, decisões contábeis com o impacto do fluxo de caixa. Gerenciamento de resultados contábeis. Então, de acordo com as normas e princípios contábeis, a contabilidade conservadora, ele traz como item o reconhecimento muito elevado de provisões, aceleração de despesas de depreciação, o reconhecimento de receitas apenas quando cobrança. Detalhe, pessoal, essas provisões, essas depreciações, elas são exemplo de acúmulo. E eles podem ocorrer também de forma reversível. Da forma que ele manipula, ele pode fazer a reversão deles. Falando de práticas aceitáveis, elas visam reduzir o fluxo de caixa líquido. O que é que visa reduzir o fluxo de caixa líquido? Retardar vendas, acelerar gastos associados à propaganda, publicidade, aumentar despesas de natureza não operacional. Esses 3 pontos, eles, na verdade, eles visam reduzir o fluxo de caixa líquido. Agora, falando de contabilidade agressiva, ela reduz as contas de depreciação e amortização, evita reduzir o reconhecimento de provisões, tem um reconhecimento de receitas durante a provisão. Agora no outro ponto, no quarto parágrafo, no quarto gráfico aqui, ele fala visando aumentar o fluxo de caixa líquido. O que é que visa aumentar o fluxo de caixa líquido? Antecipar ou acelerar as vendas, adiar a realização de despesas necessárias de propaganda, aumentar receitas não operacionais, e receitas não operacionais pela venda de ativos da empresa. Então, se vocês observarem, o que eu falei até agora tem muito a ver com a CRU, com o regime de competência. Agora, falando da contabilidade fraudulenta e práticas inaceitáveis, são poucos itens aqui, só são 3 itens. Agora, infelizmente, aqui eu estou com a fala técnica que não tem como mostrar ele aqui embaixo, mas eu peço desculpa a vocês. Mas eu vou falar aqui para que vocês possam entender. As práticas fraudulentas e práticas inaceitáveis. A que viola as normas em princípio são registrar vendas fictícias, ela fere os princípios contábeis aceitos.
antecipar documentos e data de realização das vendas, superestimar o estoque pelo registro de inventário fictício. Assim sendo, as práticas inaceitáveis configuram receber e não efetuar a entrega do produto, não cumprir com os compromissos financeiros e não pagar tributos lançados. Por favor, o próximo slide. Agora falando de causas para o gerenciamento de resultado. O fato em que os princípios contábeis, geralmente aceitos, não alcançarem todas as situações, isso são uma das causas do gerenciamento. Os gerentes podem ter a possibilidade de escolher distintas escolhas para a aplicação dessas regras, né, como havia falado antigamente. Também há uma pressão exercida pelo mercado, por melhores resultados. O mercado exige cada vez melhores resultados das empresas. Uma das causas também é o desejo de atrair novos investidores. Às vezes a empresa ela não está numa boa situação financeira, mas eles procuram sempre transmitir a ideia de que estão bem, entendeu? Porque se eles não fizerem dessa forma, eles não vão atrair investidores. Então, outro detalhe também é a ambição de obter compensação remunerada. Dentre tantas, são as verdadeiras tentações a que estão sujeitos os gestores e executivos. O próximo, por favor. Tem outro, nesse quadro 2, os incentivos para o gerenciamento de resultado. Tem as motivações, objetivos gerais, objetivos específicos. As motivações vinculadas pelo mercado de capitais, que é uma das causas. As motivações contratuais e incentivos reguladores de custo político. Né, com relação aos objetivos gerados da motivação vinculadas aos mercados de capitais, pode ser a modificação à percepção de risco quanto a investimento nas ações da empresa. Objetivos específicos, busca de financiamento externo, com lançamento de títulos, evita perdas, evita perdas e manter a continuidade dos resultados, atende a expectativa de lucros analisados, e paga dividendos aos acionistas. Mas motivações contratuais, os objetivos gerais delas são monitorar e regular os contratos entre a empresa e os grupos de interesse. Nos objetivos específicos, tem o contrato de dívida, contrato de compensação de executivos para garantir, remuneração a partir de bônus condicionados a lucros, negociação de convenções coletivas de trabalho, contratos implícitos e stock loss cost, e para manter acordos pactuados com credores ou evitar pagar dividendos. Mais embaixo aqui, que infelizmente com uma falha técnica não dá para me ver uma terceira coluna, mas eu vou falar aqui para vocês, são os incentivos reguladores e custos políticos, né? Que os objetivos gerais deles são evitar desgaste ao despertar inveja quando os resultados estão muito elevados ou acima de média de outros setores. Também isso traz o objetivo específico de processos políticos, proteção a mercados e empresas que estão sendo investigadas. O próximo slide. Esse quadro 3, a partir de o disco dormir, os principais usuários das demonstrações contábeis e a qualidade básica das informações desejadas a seguir. Aqui eu vou falar de as pessoas que mais se utilizam do gerenciamento de resultados. O acionista minoritário, o acionista majoritário, hoje com grande participação, acionista preferencial, empreendedores em geral, entidades governamentais, empregados em geral com assalariados, média de alta administração. Agora, a meta que cada um desses almejam, o que desejam maximizar. Os acionistas minoritários, ele tem o fluxo regular de dividendos, o objetivo dele.
fluxo regular de dividendo. Com relação ao acionista majoritário ou com grande participação, ele tem um objetivo do fluxo de dividendos, o maior valor de mercado das ações, um maior lucro por ação. Agora, acionista preferencial. O preferencial, que ele objetivo é o fluxo de dividendo mínimo ou fixo. Agora, empreendedores em geral. Emprestadores em geral. Geração de lucros de caixa futuro suficiente para receber de volta o valor adicionado à produtividade do lucro tributável. As entidades governais, o que elas desejam é o valor adicionado, produtividade e lucro tributário, né? A questão ela foca na prioridade do lucro. E os empregados em geral com assalariados, a meta deles é o fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons aumentos ou manutenção de salários, com segurança e liquidez. E a média de alta administração é o retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido e situação de liquidez e endividamento confortáveis. O próximo, por favor. Essa tabela 4, eu vou falar das consequências que podem surgir mediante a ocorrência do gerenciamento de resultados contábeis. São apresentadas com adaptações. As consequências que esse gerenciamento de resultados vão trazer. Nesse primeiro bloco vai ser a avaliação positiva da gestão dos dirigentes. Ela traz também uma defesa contra aquisições OX, melhora a posição negociadora dos contratos, incrementa a remuneração dos dirigentes e um maior prestígio profissional. Os efeitos que ela traz, que esses 5 itens trazem, os efeitos deles são: incrementa ou estabiliza o valor patrimonial da empresa no mercado de capitais. Esse segundo bloco aí, ele traz como consequência, apresenta uma situação crítica da empresa para tirar proveito do pagamento de impostos, evita exigências salariais elevadas, porque às vezes a empresa ela está até com a boa situação financeira, mas às vezes ela tem a questão de não querer passar que está, né, com essa digamos, com essa saúde financeira, para evitar que os funcionários de uma certa forma almejem um salário melhor. Então, traz também nesse mesmo bloco, ele oculta a situação real frente aos competidores e permite realocar dívida a longo prazo. Os efeitos desse bloco são diminuir as receitas ou aumentar as despesas ou custo de forma a reduzir lucros para sinalizar uma pior situação no mercado, né? Como falei, mesmo que a empresa esteja boa, ela vai procurar sempre, nesse sentido aí, sempre transmitir a ideia de que não está bem, para não gerar especulação com a relação de despesas. Então, esse terceiro bloco aí é a avaliação positiva da gestão de dirigentes, tem também a estabilidade na remuneração do gestor e dos gerentes, um maior prestígio profissional e impressiona investidores de capital. Esse bloco traz como efeitos estabiliza as receitas ou os lucros para apresentar um menor perfil de risco ao mercado. Agora, esse quarto bloco, ele traz como consequências melhora de posição na celebração de contratos,
incrementa a remuneração dos executivos, maior estabilidade na permanência do cargo. Isso traz como efeitos, mostra bons indicadores de rentabilidade, liquidez, solvência e endividamento. Esse quinto item aí, ele apresenta uma situação crítica da companhia para tirar proveito no momento da renegociação de contratos, tanto da própria empresa como da remuneração de gerentes. Outro lado importante também é a poupança para assegurar futuras remunerações. Então, traz como efeito esse bloco a questão mostra maus indicadores de rentabilidade, liquidez, solvência e endividamento. Nesse sexto bloco aí, ele apresenta melhoras de posição na celebração de contratos, estabilidade na remuneração de dirigentes, poupança para assegurar futuras remunerações e atende imposições acionárias por dividendos. Traz como efeito também reduzir picos de receita ou lucros no sentido de potencializar o nível da confiança da empresa. Você pode passar. Pessoal, analisando esse artigo, dele foi mencionado sobre os acrus, mas o foco maior que se deu para ele aqui foi as causas e consequências do gerenciamento de responsabilidade. A questão da transparência, ela é importante, mas existe um momento que vai haver uma questão de descrédito, porque ele faz aquele gerenciamento e vai surgir uma dúvida que será que é confiável investir em uma empresa em qualquer empresa listada em uma bolsa de valores, apesar dessa maquiagem que se faz nessas demonstrações? Será que é confiável? É confiável através de uma boa auditoria externa. Dá sim para se confiar em fazer um investimento dessa proporção. O que percebe-se também que houve um impasse ético em que os gestores tentam a todo custo manter a continuidade da empresa. Muito bom para o código de ética, da moral. Agora, infelizmente, por outro lado, os proprietários e acionistas majoritários com poder de voto, portanto, de decisão, ávido do poder de ganhos maiores e uma melhor rentabilidade de dividendos. Eles de uma certa forma, eles tentam, eles até atrapalham esse modo de gestão de gerentes. E, ademais, foi mostrado muitas causas e consequências e necessita de estudos maiores, né, porque é um termo novo na contabilidade. Eu acho que desses temas apresentados até hoje, durante as nossas apresentações, acho que esse foi o que mais focou assim, na questão da contabilidade em si, né? E essas são as nossas referências bibliográficas, né? Nosso grupo espera, de alguma forma, ter contribuído para o conhecimento de vocês. Agora a gente se coloca à disposição de vocês, algum questionamento, dúvida. Bacana, só agradecer ao grupo. Eu vou carregar aqui uma apresentação que eu fiz para trabalhar nessa complementação, vamos dizer assim, né? Alguns slides eu vou passar porque vocês já abordaram ele. A gente pede até desculpa que alguns slides aí saíram cortados, mas nós vamos disponibilizar no grupo. No grupo ele vai sair por completo, entendeu? Tranquilo, já recebi. Vou carregar ele no cigarro. Assim que acabar o encontro, eu boto no cigarro o slide de vocês. Vocês prepararam.
Vocês conseguem ver o slide que eu coloquei agora? Sim, Tá em tela cheia? Tá, né? tá, tela cheia. Pronto. Então, pessoal, são 48 folhas só. É brincadeira, são 9 folhas, eu acho, rapidinho. E algumas eu vou passar porque é sobreposição, vamos dizer assim, né? Mas, como os colegas colocaram, esse é um tema que, no meu ponto de vista, é o mais contábil, né? O tema que é contabilidade. Os outros, né? Você pegava lá corrupção, né? Você pegava que não é necessariamente contabilidade, né? Gestão pública, você tem lá finanças comportamentais, que é da área de finanças, teoria de agência, que é finanças, né? A finanças comportamentais é finanças e psicologia, evidentemente, né? Você tem uma interdisciplinaridade nos temas que a gente discutiu até então. Esse tema, do meu ponto de vista, é o menos interdisciplinar. É um tema que é especificamente em contabilidade, né? Inclusive, eu acho que ele deveria ser refletido dentro de uma disciplina específica. Não sei se é disciplina de ética ou uma disciplina de sei lá, fraude contábil, ou enfim, né? Eu acho que esse conteúdo era importante estar dentro de alguma ementa, de ser tratado especificamente na formação dos contadores, porque versa diretamente sobre a prática contábil, né? Então, o gerenciamento de resultados ou o gerenciamento de lucros, né? Se for trabalhar uma tradução livre do termo na língua inglesa, vai trabalhar essa perspectiva aí, vamos dizer assim, de uma suavização do resultado da empresa. Ele vai discutir isso um pouco mais à frente, né? Pessoal, você tem dois tipos de comportamento de empresa aí. Imagina que isso aí é a cotação do preço das ações, né? Vocês tivessem que escolher uma dessas duas empresas, vocês optariam pela empresa A ou pela empresa B? Dois votos para a empresa A. Os demais estão dormindo, então vão receber falta. Pronto, terceiro voto para a empresa A. Nós temos aí praticamente, na verdade, até agora, unanimidade, né? Todo mundo que votou aí, que não está dormindo, que está participando da aula e vai ganhar pontos de participação, votou no A. Os demais que estão dormindo ainda e que não tinham clicado na letra provavelmente escolheriam a B, enfim, né? Mas notem, todos vocês escolhem a empresa A porque existe uma clara tendência de valorização, né? É quase que linear. Eu postei aí uma tangente aí para mostrar que o resultado é praticamente linear. Já a empresa B, você tem um cenário tanto controverso, né? A empresa sobe, desce, caiu no meio aí, né? Deixa eu botar aqui um marcador, só um minutinho. Deixa eu colocar um marcador de texto aqui no meu slide. Peraí, um ponteiro. Vamos, meu filho. Marcador laser. Não, deixa eu ver um laser não, deixa eu ver um marcador mesmo, marca-texto. Então, ó, aqui você tem essa tendência aqui quase que linear, tranquilo, está crescendo, né, as ações. Já aqui você tem, ó, cai, sobe novamente, cai muito, né, sobe. Tem esse comportamento um tanto errático, né. Se eu fosse um investidor e, evidentemente, menos avesso ao risco, eu optaria pela empresa A, né, a empresa mais linear. Se eu comprar num determinado momento de tempo, a tendência, mantendo a ação, é que ela se valorize ao longo do tempo. Já nesse tipo de contexto aqui, que é o mais real, vamos dizer assim, o que mais condiz com a realidade, mesmo que uma empresa, por exemplo, aqui, ó, ela chegou no máximo aqui, né, da cotação. Quando você chega nesse momento aqui, você vai dizer o quê, ó? Essa empresa está barata, eu vou comprar, né? Só que é o que acontece depois, ela cai muito, né? Então, se você comprando aqui, se você for comparar com o passado, né, ela está relativamente barato, mas quando você chega nesse momento, você percebe que comprou caro, né? Então, é um cenário mais volátil. Então, todo mundo aí, sendo avesso ao risco, evidentemente, opta pela empresa A, né, e não a empresa B. Sendo que o mais representativo da realidade é a empresa B, e não a empresa A. A gente tem muito mais empresas nessa perspectiva do que nessa perspectiva. Só que essa preferência nossa pela empresa A é sabida, é conhecida, é compreendida também por parte dos gestores, né? O diretor-presidente, o CEO, ele sabe que a gente prefere mais o tipo A do que o tipo B, né? E aí, uma das principais, né, informações que influenciam nesse comportamento é justamente o desempenho da empresa, que, como grande medida quem trabalha na contabilidade, nós temos o lucro, né? A principal medida de desempenho, né? E o que é o lucro, né?
trazendo um pouquinho de teoria da contabilidade. É importante que vocês compreendam, vocês estão concluindo o curso de contabilidade, que o lucro é um fenômeno criado pela contabilidade. A gente fala, a contabilidade é uma ciência que não gera produto, gera sim, né? O lucro é uma figura que foi criada por contadores, né? Não existe nenhuma outra ciência, né? Fomos nós que criamos o lucro. E, diferentemente do caixa, ele não pode ser diretamente conferido, vamos dizer assim, né? Não é preciso como caixa. Você chega para o gestor e diz, ó, seu caixa fechou o mês com 1.500. Ele tem como ir lá e contar as notas para dar 1.500. Mas você vai virar para o gestor e dizer, ó, o lucro da empresa foi 6.000. Ele vai dizer, cadê? Deixa eu conferir. Não, é impossível ele conferir, né? Ele não vai conferir o lucro. O lucro é um interesse residual. É o residual que você tem lá, a confrontação da receita com os custos e despesas, né, o residual que sobrou, que agrega lá o patrimônio líquido, fazendo com que feche o total de ativos com o total de passivo. Eu coloco que o lucro é quase que uma questão de fé, né? Eu dizia muito isso para os administradores, né? Eu dava aula de contabilidade para o administrador e dizia, ó, é o seguinte, ou você confia ou não confia, porque não tem como você conferir como você confere o caixa, né? O lucro é, de fato, uma aproximação do desempenho da empresa, né? O lucro, a gente tem ciência, enquanto academia, enquanto pesquisador de contabilidade, que ele não é a representação efetivamente, vamos dizer assim, fidedigna, né? Até porque existem aproximações, existe limitação do nosso conhecimento sobre o desempenho da empresa, efetivamente, né? Então, é uma aproximação do que seria o desempenho da empresa em um determinado período de tempo, né? E aí, evidentemente, nós temos essa diferença do caixa, diferentemente do caixa que a gente consegue conferir, contar e verificar se está batendo, o lucro você não tem essa perspectiva. Acontece, pessoal, que tanto os analistas como os investidores, né? Evidentemente, estou falando de investidores da minha perspectiva fundamentalista, né, ou seja, investidores que compram os papéis, né, analisando os fundamentos contábeis e avaliando se a empresa está barata ou não, né? Então, nós levamos em consideração uma série de informações, né? Mais uma vez, o mercado antecipa, toda informação está refletida no preço das ações, né? Mas nós consideramos fundamentalmente, né, essa perspectiva de investidores fundamentalista, o desempenho da empresa, na hora de a gente precificar, na hora de a gente fazer o valuation da empresa, né? E o desempenho ocorre principalmente por meio da magnitude, do tamanho dos lucros reportados, né? Quanto maior o lucro, via de regra, melhor para a nossa avaliação do desempenho da empresa, né? Então, a gente estuda uma série de variáveis, inclusive o desempenho, o lucro, para determinar se uma empresa, se uma ação está atrativa ou não, se está interessante ou não para a gente entrar. A capacidade de uma empresa gerar lucro no futuro, né? Se ela está gerando um lucro no atual, tudo mais constante, né? Eu entendo que ela vai continuar com essa perspectiva, essa capacidade de gerar lucro no futuro. Então, essa possibilidade, essa capacidade dela gerar lucro constante, né, o crescente ao longo do tempo, é uma informação extremamente importante na hora da gente precificar uma ação, na hora de determinar qual seria o valor justo daquele papel em específico, né? Qual seria o valor intrínseco àquele papel, né? Note que preço é o valor que é negociado hoje, a cotação. O valor é aquilo que eu enxergo como potencial que aquele papel vai ser negociado no futuro. E esse valor intrínseco que eu percebo, que eu calculo, está intimamente relacionado ao desempenho da empresa, né? O fundamento contábil que essa empresa reporta, sendo materializado essencialmente aí com a principal, vamos dizer assim, proxy, a principal medida, o lucro, né? Então, empresas que têm uma boa perspectiva de geração de lucro no futuro são bem precificadas. Por outro lado, empresas que têm uma perspectiva de geração de lucro insatisfatória, normalmente têm seus preços penalizados, né? Os preços são reduzidos. Então, de acordo com o desempenho, o mercado ajusta a precificação dos preços dos papéis. Dito isso, né, uma vez que nós, investidores, optamos por empresas mais suaves em termos de desempenho menos volátil, né, prefere aquela que está sempre subindo do que aquela que sobe e desce, considerando que a gente monitora o desempenho da empresa e esse monitoramento é refletido na nossa precificação do papel, na nossa precificação do que seria o valor intrínseco, o valor justo, o gerenciamento de resultado nada mais é que uma estratégia que é utilizada pela alta cúpula da empresa, a gente pode dizer assim, por parte do CEO, do diretor-presidente, evidentemente, né, com auxílio dos contadores,
visando deliberadamente manipular os resultados, né? De forma que os números vão refletir não necessariamente o desempenho efetivo, mas aquilo que se pré-estabeleceu como ideal. Então, eu vou manipular os dados para reportar uma realidade que não necessariamente é a verdadeira. Isso lembra um pouco aquela ideia de gerenciamento da impressão, concorda? Só que aqui não é a imagem que eu vou passar em termos institucionais, mas a imagem do resultado específico, né? É como se fosse um gerenciamento da impressão, mas com foco na manipulação dos números contábeis, e não no texto que eu reporto, na forma como eu me relaciono com os stakeholders, né? O foco aqui é manipular os números contábeis, né? O desempenho da empresa aqui é passado para o mercado. Note a diferença, viu? Questão aí dos exercícios que vão vir pela frente, né? A diferença entre gerenciamento da imagem, da impressão, com gerenciamento de resultados, né? Então, essa prática é realizada com o objetivo de suavizar os resultados. Lembra lá na figura inicial? No lugar de ter aquele sobe e desce, eu vou suavizar. É melhor eu abrir mão desse lucro que foi muito grande agora, eu reduzo um pouco o lucro, porque no período subsequente que tem um prejuízo, eu reverto esse prejuízo para um pequeno lucro. Então, no lugar de você ter disparidades, né, grandes lucros e grandes prejuízos, eu suavizo esse comportamento com pequenos lucros constantes. Todo mundo pegou essa perspectiva, né? Todo mundo entendeu essa lógica, né? É normal na empresa você ter um período que você lucra mais em um período, né? Lucra menos no outro, né? Um tanto cíclico. E aí, o que eu faço? Né? Você tem toda uma esqueci o termozinho, né? Sazonalidade, né? Inerente ao negócio. Alguns meses eu vendo mais, lucro mais, outros meses menos. E aí, no lugar de você ter um período, um trimestre que você lucra muito, e outro trimestre que você lucra muito pouco, tem prejuízo, eu vou, no lugar de reportar aquele lucro tão grande, eu reduzo o lucro, né? E guardo esse lucro para, no período subsequente, eu amenizar aquele prejuízo, né? Tudo isso fora do balanço, né? Eu vou gerenciar de uma forma que eu consiga manipular os resultados que são reportados para o mercado. E, evidentemente, isso também leva a um gerenciamento da impressão, tranquilo? Se eu suavizo os resultados, se eu gerencio os resultados, eu estou manipulando a percepção das pessoas que ela tem por parte da empresa, ou para com a empresa. Então, como eu disse, né, em vez de você ter anos de ganhos, anos você interpreta, inclusive, por semestre, trimestre, né? No lugar de você ter um período que você tem ganhos excepcionais, né, excepcionalmente bons ou ruins, a empresa tenta manter uma estabilidade, né, adicionando ou removendo resultados ali via conta de reserva para deixar o desempenho mais linear, mais constante, né, para tirar reduzir artificialmente, evidentemente, aquela volatilidade nos resultados. Como a equipe falou, né, tem que tomar cuidado porque não é necessariamente fraude, né, existe uma linha tênue entre gerenciamento de resultados com fraude. O gerenciamento em si, né, não tem nenhuma implicação criminal, né? O fato do diretor-presidente estar gerenciando o resultado, ele nunca vai ser preso, vai ser punido por conta disso, né? A menos que ele esteja induzindo o mercado, aí você pode ter um problema com a CVM. Mas, assim, não é fraude, é diferente de você fazer fraude. Você vai ser utilizado das brechas da lei, né, das brechas do modelo contábil, dada uma discricionalidade, dada uma liberdade de decisão que é inerente ao modelo em que se prega o julgamento frente à forma, a essência sobre a forma. Então, com base nessas brechas, eu vou fazer algumas escolhas contábeis com o objetivo deliberado de melhorar o meu desempenho. Tranquilo? Eu não vou infringir nenhuma lei, né? Inclusive, tem autor que considera contabilidade criativa como um sinônimo de gerenciamento de resultados, né? Você vai usar a criatividade dentro das brechas da lei para gerenciar o desempenho. Então, é diferente de fraude. Porém, contanto, né? Todavia, né? Entretanto, todavia, as grandes fraudes contábeis, né? Enron, WorldCom, começaram com gerenciamento de resultados. Tranquilo? O gerenciamento em si não é fraude, mas os grandes casos de fraude contábil, né, que a gente tem aí na era moderna, vamos dizer assim, Enron, WorldCom, vocês devem ter visto lá em contabilidade internacional, quem pagou comigo viu, né, não necessariamente vocês viram porque é uma disciplina que é optativa, né, é oferecida todo semestre, mas essas fraudes foram iniciadas com gerenciamento de resultados, tranquilo? Então, só concluindo essa parte de conceito, né, a gente pode dizer que é uma prática, o gerenciamento de resultados, né, de intervenção proposital no processo de divulgação externa das informações contábeis, cujo objetivo é gerar algum ganho privado, né? Aqui, normalmente, quem tem como incentivo para geração para a ocorrência de gerenciamento de resultados, invariavelmente é um nível de renda, né? Você quer aumentar a cotação do preço, você quer apresentar um desempenho maior da empresa para aumentar
o interesse dos acionistas pela empresa, né, a maior demanda, a oferta constante, maior demanda, o preço sobe. Lembre que uma das formas de você alinhar o interesse do gestor com o proprietário é atrelar a remuneração variável à renda dele. E, invariavelmente, a gente faz o quê? Atrela a renda dele ao preço das ações. Ó, se as empresas tiverem se a ação tiver determinada cotação em tal data, você tem a opção, remuneração atrelada a opções, em comprar essas ações descontadas. Então, você coloca a meta, ó. Se a empresa atingir tanto valor do mercado, né, que é preço vezes quantidade, você vai ter um bônus, né? Então, ele tem incentivo a gerar notícias boas para influenciar positivamente o mercado, né? Então, invariavelmente, a prática de gerenciamento de resultados está atrelada ao objetivo de obter ganho privado, pessoal, por parte do CEO, do diretor-presidente. Deixa eu só colocar, então, tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, esse gerenciamento de resultados ocorre quando os administradores, sobretudo alto da cúpula, né, o CEO, utiliza o julgamento, né, inerente a esse contexto da essência sobre a forma, ou seja, utiliza a discricionalidade que eles têm, né, e se materializa nos números que são reportados lá nos relatórios, para deliberadamente enganar os stakeholders, né, acerca do desempenho efetivo da empresa. E, evidentemente, nessa questão específica, ele pode usar essa manipulação para influenciar nos resultados dos contratos que estão atrelados a números contábeis. Pessoal, existem alguns contratos de dívida que existem cláusulas atreladas ao desempenho da empresa. Tipo assim, você contratou esse empréstimo aí a uma taxa reduzida, mas para manter essa taxa, você tem que manter níveis de endividamento abaixo de X, né? Ou tem que manter uma margem líquida acima de tanto, ou uma margem EBITDA acima de 30%. Você tem algumas metas, né? Algumas cláusulas contratuais que, se não obedecidas, fazem com que você perda, por exemplo, um bônus de um contrato de dívida. Então, você teve os juros reduzidos em 50%, né? Mas essa redução só se mantém enquanto você mantiver o desempenho atrelado a determinados indicadores. Se esses indicadores furarem, vamos dizer assim, você perde o bônus, né, de redução do custo da dívida. Então, você pode ter esse interesse de manipular o resultado, inclusive para você não ter problemas de encarecimento de despesa financeira, por exemplo, né? Então, o que eu quero que vocês percebam, né? Primeiro, gerenciamento de resultado não é necessariamente fraude, né? Não é... pode até gerar fraude contábil, mas no seu início, os primórdios, né? São práticas distintas, né? A existência do gerenciamento de resultados relaciona-se especificamente à possibilidade de discricionalidade, né? Ou seja, de margem para tomar decisão, de julgamento da essência sobre a forma. Aí você nota, né? As IFRS, as normas internacionais, aumentaram essa discricionalidade, aumentaram a necessidade de julgar a essência sobre a forma. Logo, aumentou-se também a margem para gerenciamento de resultados, né? Então, relaciona-se à existência de discricionalidade e também ao comportamento oportunístico por parte do diretor-presidente, né? Então, dada aquela oportunidade, ele vai agir com um objetivo lá específico. Até aí tá tranquilo? Acho que sim, né? Todo mundo ali dormindo ali, assistindo o jornal local. Tá tudo certo, né? Então, vamos continuar. Só faltam 14 slides, é brincadeira, só faltam 4. Não, Liana, não é fraude. Perdão, eu não vi, quando eu estou apresentando, eu não estou vendo o chat, né? Voltei para aqui agora. Não, gerenciamento de resultado, vamos lá. Você vai utilizar das brechas do modelo contábil, né? Das brechas da lei para, de acordo com o interesse, aumentar ou reduzir o desempenho, o lucro. Tranquilo? Você pode gerenciar para baixo, para reduzir o lucro. Imagina aquele cenário, né? O lucro foi muito grande nesse ano e eu sei que o ano que vem, possivelmente, o lucro vai ser pequeno, vai ter um prejuízo. Eu posso reduzir o lucro desse ano, postergar receitas, né, antecipar despesas, para, no período subsequente, aumentar, inflar artificialmente o lucro do período subsequente. Então, eu vou manipular o desempenho, mas sem infringir normas, né, sem infringir nenhuma lei. Ali, antes que trabalhou, fez uma apresentação sobre valuation, né, bacana, tema interessante, tenho muito interesse em valuation, né, estou estudando isso aí, tentando incorporar umas práticas, umas estratégias mais recentes de valuation. Hélio, é uma estratégia, mas ela tem implicações negativas para a contabilidade, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Para o investidor, num nível em que ele não perceba que existe esse gerenciamento, é interessante, né? É melhor você investir naquela empresa A do que naquela empresa tipo B, né? Então, para o investidor,
ele prefere algo daquele tipo A do que o tipo B, mas quando ele percebe que essa manipulação, né, está sendo carregada, está sendo mais fortemente executada, corre-se o risco de demandar para uma fraude. Lembra lá que eu falei que a linha é tênue, né? Os grandes cases de corrupção, de fraude, perdão, começaram justamente com gerenciamento de resultado, então tem que tomar cuidado. Então, como os colegas colocaram, né, só para trazer alguns exemplos aqui, né, a gente nota 3 tipos de incentivos para a ocorrência de gerenciamento de resultados. Né? Primeiro, relacionados ao mercado de capitais, né, como disse, né, toda informação é refletida no preço, né, inclusive a informação contábil. Então, os analistas, né, nós, né, estudiosos da contabilidade, né, investidores fundamentalistas, a gente utiliza a informação contábil na hora de fazer o valuation, na hora de precificar o que seria o valor intrínseco de uma ação, e evidentemente, quanto maior o gap entre o valor que eu acho que é o justo e a cotação atual mais atrativo para entrar, né? Então, de uma vez que nós utilizamos a informação contábil para fazer o valuation, e invariavelmente nós temos estimativas, né, de qual será o resultado futuro, invariavelmente os gestores, eles gerenciam o resultado justamente para não desapontar o mercado. Eu não trouxe para a aula de hoje, mas eu tenho um material aqui que eu peguei ano passado, fui montando para a disciplina de análise de demonstrações, mostrando justamente isso, né? A Ambev, tem uns 3 semestres que acontece isso. A Ambev divulga lucro, mas a cotação desaba no dia subsequente. Por que desabou? Porque, embora tenha divulgado lucro, o lucro veio abaixo das expectativas dos analistas, né? Então, como veio abaixo, há uma decepção, mais gente decepcionada, as pessoas têm incentivo a vender as ações, e aí mais gente vendendo do que comprando, o preço cai. Então, existe uma expectativa dos agentes do mercado sobre o desempenho. E os gestores sabem dessa expectativa. Então, eles podem ter incentivo para manipular o desempenho para que esse desempenho venha em linha às expectativas do mercado e incentivar uma melhor precificação do preço. Precificação do preço é redundante, né? Uma melhor precificação das ações ou dos papéis daquela empresa, né? Outra perspectiva desse ponto específico relacionado ao mercado de capitais ocorre por meio da pressão dos majoritários, acionistas majoritários, aqueles que detêm a maior parte das ações com direito a votos, por resultados mais uniformes. Os majoritários também querem um desempenho relativamente constante do que aquele desempenho que sobe e desce. Né? Eles querem uma empresa com valor de mercado alto e não um valor de mercado relativamente baixo ou que oscile muito ao longo do tempo. Outro tipo de incentivo é o incentivo contratual, né? Como eu disse, você tem, por exemplo, 2 tipos específicos aí, 2 casos maiores, vamos dizer assim, mais emblemáticos. Primeiro, visando alinhar o interesse do CEO, né, do nosso representante, com nós, que somos os principais interessados de agência, parte da remuneração do CEO não é variável, não é fixa, é variável, né? Atrela-se a objetivos específicos, como, por exemplo, a cotação do preço da ação em determinada data, né? Ao valor de mercado da empresa. Então, ele pode manipular o resultado para alcançar determinada meta e aumentar sua própria remuneração. Eu digo ele, o CEO, o diretor executivo, né? Outra questão, eu já até falei anteriormente, né? Alguns contratos de empréstimos têm cláusulas contratuais relativas a desempenho, né? A endividamento, a liquidez, a ROI, ROA, né? O retorno sobre o ativo, o retorno sobre o PL. E aí, evidentemente, se eu não cumprir essas cláusulas, eu tenho uma penalização, então eu posso ter incentivos contratuais para manipular o resultado e alcançar determinados patamares de desempenho esperados contratualmente. E, por fim, nós temos aí incentivos relacionados à regulação, né? Você tem um ambiente legal de monitoramento regulatório constante, você tem as agências regulatórias monitorando. Isso aqui, pessoal, é muito importante, sobretudo, para pequenos oligopólios, né? Você tem setores que tem poucas empresas atuando, né? Ou então, quando a empresa tem um alto custo político, então, pensa lá na Petrobras, que polui muito, né? Uma Vale do Rio Doce, empresas que causam muito despesa para a saúde pública, por exemplo, empresa de cigarro, empresa que consome muito açúcar, né? Refrigerantes, que gera diabetes, né? Então, essas empresas que têm um custo político muito alto, elas têm um monitoramento muito grande. Então, elas podem manipular o resultado para não chamar tanta atenção dos órgãos reguladores. Então, imagina o seguinte, uma empresa que vende cigarro, né, tá lucrando muito, imagina, tem um monte de gente morrendo de câncer aí, morrendo com problemas ligados ao tabagismo, e você tem a empresa lá que vende cigarro com lucro exponencial, o lucro só cresce todo ano, né? Isso aí pode aumentar a regulação, pode chamar a atenção dos agentes, né, regulatórios, as agências, enfim, e eventualmente você ter uma penalização, né, uma taxa, um imposto específico criado só para mitigar um pouco esse lucro, né?
Então, a literatura, inclusive, mostra que empresas de grande porte, as maiores empresas, tendem a se envolver mais com gerenciamento de resultado, né? Quanto maior a empresa, maior magnitude, maior extensão de gerenciamento de resultado. Já em pequenas empresas, essa relação não é tão significativa. Fontes, né? Quais são as fontes possíveis de gerenciamento de resultado, né? Ou seja, como é que as empresas fazem? Como é que os contadores fazem o gerenciamento de resultados, né? Primeiro, utilizando os accruals, né? O que é accrual? Como a equipe falou, é justamente a diferença entre o lucro líquido, que é o regime de competência, e o fluxo de caixa gerado pelas operações, o fluxo de caixa operacional, né? Então, essa diferença é o que a gente chama de accruals, né? Sendo que o gerenciamento do resultado ocorre, sobretudo, por meio da manipulação dos accruals discricionários, aqueles accruals que dependem do meu julgamento, né? Das minhas estimativas contábeis, né? Então, qual é o objetivo aqui? Modificar o time do lucro reportado. No lugar de reportar o lucro correto de hoje, eu vou reter parte desse lucro para reportar no período subsequente, né? Para mitigar, por exemplo, um prejuízo que eu já estou vislumbrando que vem no futuro, né? Outra fonte de gerenciamento, né? Mudança do método contábil. Eu vou alterar o prazo de depreciação, a taxa de depreciação, né? Eu vou alterar o método de reconhecimento da receita, ou o método de avaliação dos estoques, PEPs, UEPs, custo médio. Eu vou mudar um método contábil, não porque é a melhor forma de refletir o desempenho da empresa, mas porque ele condiz com o que eu quero nesse período específico que eu vou reportar, né? Ele ameniza o prejuízo, ou ele aumenta o meu lucro, enfim, né? Então, eu vou mudar o método contábil, não porque é uma melhor escolha para refletir o desempenho específico da empresa, mas porque é um método mais coerente para gerar a imagem que efetivamente eu quero, né? Mudar a estrutura de capital, né? Ou seja, contratar ou reduzir dívida, né? E essa mudança, tanto em termos de tamanho como time, né? E aí, o que é o time? Quando eu vou reconhecer a despesa com juros, né? Se eu vou reconhecer mais despesa com juros agora ou mais na frente, né? E o objetivo, mais uma vez, é você modificar o lucro, né? Seja nesse período ou em múltiplos períodos. E o último, vamos dizer assim, a última fonte de gerenciamento relaciona especificamente as escolhas contábeis, a discricionalidade inerente à gestão. É muito parecido com o tópico 2, mas eu botei esse tópico 4, principalmente pelo case brasileiro, né? No momento que a gente adotar as IFRS, a lei é de 2007, mas 2008 até 2010 foi um período de convergência, né? Em que a empresa tinha a opção de adotar ou não essas práticas retroativas. Então, por exemplo, em 2010, quando ela foi publicada a demonstração contábil, algumas coisas ela poderia aplicar retroativamente ou não, sendo que essa aplicação retroativa tinha impacto no tamanho do patrimônio, do lucro, né, das reservas de lucro, enfim. Então, algumas empresas fizeram novas escolhas, né, visando melhorar o resultado, o gerenciamento de resultado específico. E aí, só para você, fechando aqui, deixa eu ver, tá acabando, né? Fechando aqui, só para vocês entenderem a lógica, né, dos accruals, né? O que é o lucro? O lucro nada mais é que o fluxo de caixa, né, mais os accruals, né, ou seja, mais aquelas despesas ou receitas de competência, apuradas pelo regime de competência. E aí os estudos científicos, eles trabalham os accruals, esse total de accruals aqui, ó, accruals total, com dois componentes, os não discricionários, ou seja, aquele que eu não tenho um julgamento, ele não é obrigatório, não tenho o que fazer, por exemplo, a venda a prazo, né, como não foi caixa, ele vai gerar um accrual, uma competência, eu reconheci o lucro, mas a geração de caixa só vem no futuro, e uma parcela de accruals discricionários, ou seja, esse aqui que é a medida de gerenciamento de resultado, efetivamente, aquele accrual que eu, gestor, deliberadamente criei, geri, tranquilo? Então, o total de accruals, ele é medido por meio da abordagem de fluxo de caixa ou pela abordagem do balanço patrimonial, ou seja, o tamanho dos accruals a gente consegue medir por meio das demonstrações contábeis. A fórmula mais tradicional é essa aqui, do fluxo de caixa, ó. O que é o tamanho dos accruals? É o lucro do período menos o fluxo de caixa operacional. Tranquilo, pessoal? Então, você vai lá, pega o lucro da DRE e subtrai o fluxo de caixa operacional da demonstração do fluxo de caixa. Essa diferença é o que a gente chama de accruals total, é o TA. Tranquilo? Outra abordagem, né, a menos utilizada, é a abordagem do balanço patrimonial. O que é accruals total? Né? É a variação do ativo circulante menos a variação das disponibilidades, caixa, banco, aplicações financeiras, né? Menos a variação do passivo circulante, ou passivo corrente, né? Menos
a variação das dívidas, né? Tudo isso aqui eu vou subtrair das depreciações, amortizações e exaustão, né? Exaustões, no caso, né? Então, em ambas as formas, o resultado vai ser o mesmo, vai convergir, né? Isso aí, a gente está calculando os accruals total. Já os accruals discricionários e os não discricionários, né? Você tem modelos específicos para calcular. Na verdade, é o seguinte, o accruals não discricionário você calcula pelo modelo de Jones, né? Então, você já tem esse aqui, você já tem esse aqui. Esse aqui é só a diferença, né? Em termos de regressão, é o erro do modelo de regressão, né? O que não é explicado pelo modelo, né? Então, é só a subtração de accruals total menos as accruals não discricionários, nós temos aqui os accruals discricionários. E aí, pessoal, é ou não uma boa prática, né? Quase finalizando a aula, né? Gerenciamento de resultado. Veja, a gente pode dizer que o gerenciamento de resultado é uma prática ruim, porque ela necessariamente reduz a qualidade da informação contábil, ela faz com que a informação perca credibilidade. Se eu estou postergando lucros, né? Estou postergando receitas, antecipando despesa, evidentemente que a informação que eu estou reportando não representa de forma fidedigna o desempenho da empresa. Então, necessariamente, quando eu falo de gerenciamento de resultados, eu estou piorando a informação contábil, a qualidade da informação contábil. E a ideia é, será que a informação tem relevância? Tem uma literatura importante aqui no Brasil, nessa perspectiva de value relevance, né? Ou seja, o valor da informação contábil, né? O pessoal faz o quê? Verifica a divulgação da informação contábil e o impacto nas ações nos dias subsequentes, né? Evidentemente que a informação contábil tem relevância, impacta no preço das ações. Porém, as ações, o preço, não reflete puramente e somente a informação contábil, né? Toda informação disponível é precificada, é levada em consideração nas ações. Então, muitas vezes a empresa reporta um lucro que não tem uma grande influência na cotação, porque esse lucro já foi antecipado, ou porque existe um fator extra, contabilidade, que está sistematicamente influenciando na nossa percepção de valor daquela empresa, né? Então, existe uma informação positiva entre informação contábil, né? Existe uma relação positiva entre informação contábil e relevância da informação contábil, porém, essa relação ela é minimizada, ela é mitigada no momento em que os agentes percebem a ocorrência sistemática de gerenciamento de resultados, né? Se esse gerenciamento é recorrente, né, e está chegando num cenário preocupante de, inclusive, né, não possibilitar a compreensão plena do desempenho da empresa, isso faz com que a informação contábil perca relevância, né? Ou seja, mitiga essa relação entre qualidade da informação contábil, o poder informacional da informação contábil e posicionamento dos agentes frente a esse desempenho. E aí, só para fechar, eu garanto que é o último slide, né? Só para vocês entenderem como é que a literatura tem refletido esse tema, né? É um tema bastante interessante, bastante trabalhado pela literatura acadêmica, sobretudo brasileira. Se você botar na SPEL aí, gerenciamento de resultados, você vai aparecer um monte de artigos. O pessoal da Rio Grande do Norte, o FRN, o FPB trabalha muito isso, né? O pessoal da USP adora a gerenciamento de resultados, né? Suavização de resultados. Então, um tema recorrente, relativamente novo, não é tão novo porque já está se trabalhando aqui no Brasil, acho que uns 10 anos, pelo menos, né? Mas é um tema que as revistas ainda têm interesse, né? E aí, como é que esses estudos têm trabalhado proxies, né, ou variáveis que refletem o gerenciamento de resultados de forma empírica, né? Como é que esses estudos científicos, eles medem gerenciamento de resultados, né? Primeiro, por meio do intervalo de pequenos lucros na distribuição de frequência. O que é isso, né? No lugar de você ter aquele comportamento de lucro grande, prejuízo grande, né? Eles vão faz o gráfico lá e nota que os lucros são sempre pequenos e bem parecidos, né? Você pega a distribuição de frequência dos resultados, você vê que existe quase que uma linearidade nos lucros gerados, que é estranho. Então, essa é uma forma de medir gerenciamento de resultados. Mas a principal, de fato, são modelos, por exemplo, aquele Jones modificado que eu coloquei, Jones 95, né? Que mede estímulos accruals, sobretudo os accruals não discricionários, né? E qual maior a dimensão, a magnitude desses accruals não discricionários, maior o nível de gerenciamento de resultados por parte da empresa. Tranquilo, senhores? Deixa eu ver o que eles colocaram aqui. Acredito que seria melhor investir em uma empresa que tenha o equilíbrio.
e não lucro exorbitante de um período. Hélio, mas na prática o que acontece invariavelmente é isso, né? Depende muito do setor, mas tem empresa que o desempenho vai ser esse, um período tem lucro. Imagina lá uma empresa que vende ovos de Páscoa, né? Ela vai lucrar muito mais próximo da Páscoa do que no restante do ano. Então, depende muito da sazonalidade, da característica do negócio, né? Tem empresa que tem dificuldade de manter uma linearidade, uma constância no seu desempenho, né? Então, existe algum grau de volatilidade. Deixa eu ver alguns outros comentários aqui. E, professor, Oi. Nessa questão do investimento dessas empresas que são sazonais, como é que funciona assim para o investidor? Ele procura investir só na época que ela tá, que vai ser, né? Vai ter esse aumento, ou ele mantém a constância e quando chega a época do aumento ele compra mais ação? Como é que acontece? Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Hélio. Assim, depende de como é que o investidor atua, entendeu? Tem dois tipos de abordagem no mercado de capitais. O investidor fundamentalista, que é o meu tipo, né? Eu compro ações com base nos números contábeis, né? Eu faço minha avaliação. Existe outro tipo de investidor, que é o investidor baseado na análise técnica, do comportamento agregado. Esse investidor de análise técnica, ele vê o comportamento do fluxo, né? Se tem um fluxo comprador muito alto, ele tem a análise gráfica lá que eles fazem, eles calculam quais são as resistências, até onde o preço pode chegar, e eles compram no movimento, entendeu? E aí eles não olham muito para o número contábil, não quer saber se a empresa dá prejuízo, dá lucro, eles querem saber o seguinte, esse papel chegou agora num preço que ele tende a começar a sumir. E aí ele vê o fluxo comprador aumentando, ele compra para vender no mesmo dia, ou vender no dia subsequente, ele faz day trade, né? Ele faz swing trade curto, né? Então depende da característica, né? Esse tipo de investidor ele vai comprar chegando ali na Páscoa, entendeu? Chegando bem próximo. Entendi. Já o investidor fundamentalista, o que ele faz, né? O que a gente faz? Analisa os números contábeis, né? Liquidez, endividamento, né? O valor patrimonial, a cotação, pega outras informações de mercado, né? Qual a perspectiva do negócio, a conjuntura, faz o valuation, né? Que é a precificação do valor que é justo para aquele papel. E aí, quando esse gap é muito grande, né? O valuation, o número do valuation, o que vale aquela empresa, né? O fluxo de caixa descontado, ou comparação de múltiplos, né? Eu vou calcular o valor intrínseco, tem uma série de técnicas que faz isso, e eu confronto com a cotação atual. Quanto maior esse gap, mais interessante para entrar. Então, normalmente, nós, análise fundamentalista, a gente entra antes, né? A gente entra antes e fica lá com o dinheiro parado lá, parado entre aspas, né? O dinheiro investido. E a gente espera a demanda vir naquele papel e ele começar a subir. Enquanto isso, preferencialmente, eu pego um papel que paga dividendos para eu receber alguma remuneração nesse período, e aí eu tendo a vender esse papel quando ele chega próximo àquele valor intrínseco que eu calculei, né? Evidentemente que esse valor intrínseco ele vai mudando ao longo do tempo, né? Porque tudo influencia no preço das ações, mas essa é a ideia. Então, investidor fundamentalista, ele tenta entrar na ação antes que os outros percebam que aquele é um bom papel, antes que tenha uma demanda por aquele papel. Já o investidor da análise técnica, ele entra quando os outros estão entrando. Ele vai muito mais no efeito manada, vamos dizer assim. Tranquilo? Esses dois tipos de comportamento de investidor, de perspectiva de investidor. O ideal é o quê? O que eu acho? Tentar unir os dois tipos de comportamento, entendeu? Eu compro ações, dificilmente eu compro papel, ações de empresas que não têm bons fundamentos contábeis, né? Eu até invariavelmente faço isso, mas tipo assim, 2% da minha carteira. Eu vou lá e compro um papel que embora esteja dando prejuízo naquele momento, eu vejo que ela está muito descontada e que ela vai subir, né? Mas assim, 98% da minha carteira são empresas que têm bons fundamentos contábeis. E aí, eu não ligo muito para a cotação. Eu olho, eu faço meu valuation e digo, ó, essa empresa está bem descontada, eu vou comprar. Pá. Se a empresa cair mais o preço, eu tenho dinheiro, eu compro mais, eu vou reduzir meu preço médio, porque eu sei que lá na frente ela deve convergir para aquele desempenho que eu estou esperando. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Professor Aliana, no caso dos accruals, podem ser escolhidos, então, na hora do reconhecimento. Sim, Liana, o gestor, de acordo com o objetivo dele, ele vai gerar mais accruals. Veja, eu estou falando dos accruals discricionários, aquele que depende de julgamento, né? Ele vai gerar mais ou menos accruals dependendo do objetivo dele, né? E aí ele vai escolher o que é mais apropriado para o objetivo, né? Se ele quer reduzir o lucro, aumentar o lucro, e depende do que é o objetivo dele, ele vai aumentar ou não as provisões, vamos dizer assim. Pronto, o Hélio disse que tá tranquilo aí, disse que pode mandar atividade, que inclusive o Hélio tá dizendo aqui no chat que é para botar atividade tipo essa última de teoria da agência que tá tranquilo. Atrapalha muito, Liana, né? A análise fundamentalista é extremamente prejudicada por conta do gerenciamento de resultado. Até porque eu estou analisando, veja, eu estou na simetria informacional, né?
eu estou analisando os dados que são reportados pela empresa. Se aqueles dados são manipulados, eu estou analisando uma situação que não reflete a realidade econômica. Então, toda a minha análise está contaminada, todo o meu valuation, toda a minha compreensão da realidade econômica da empresa está contaminada. Então, é péssimo para a gente que faz análise fundamentalista. Para quem faz análise técnica, né, indiferente, vamos dizer assim, porque para ele o que importa é o fluxo comprador ou vendedor naquele momento. Mas para a gente que faz gerenciamento, faz análise fundamentalista, tudo importa, entendeu? Por exemplo, eu até falo para os colegas, né? Fazer análise técnica, aquela análise dos gráficos, é difícil que tem que entender aqueles comportamentos gráficos, mas é muito mais fácil do que análise fundamentalista, porque para a gente eu tenho que considerar o desempenho contábil, né? Se ele é verdadeiro ou não, porque pode ter gerenciamento, né? Eu tenho que considerar a governança corporativa, eu tenho que considerar o gerenciamento de impressão, eu tenho que considerar o risco político da empresa, o risco dela se envolver com corrupção. São tanta coisa que veja, eu sou o dono da empresa, então eu tenho que se preocupar com tudo. Eu acho bastante temerário esse comportamento que a gente vê no mercado aí, das pessoas comprando ações sem nem conhecer a empresa, sem nem conhecer o que a empresa faz, o que o setor faz, né? Vai lá porque o primo rico mandou, vai lá porque alguém mandou, o cara vai lá e compra, o cara mandou não, sugeriu, né? O primo rico fez uma boa análise lá da JHSF, aí você viu o vídeo lá, pô, bacana, essa empresa tem shopping, tem isso, tem aquilo, eu vou comprar. Aí vai lá e compra o papel. Mas nunca entrou no RI, lá na relação com investidores, para ver quem são sócios, nunca viu o ROA, o ROI, a liquidez, não entende da contabilidade, né? E, invariavelmente, vai nessa aí, perde dinheiro no curto prazo. E aí o meu receio é essas pessoas se desmotivarem e saírem do mercado. Eu acho que esse movimento pró-mercado de capitais é excelente, né? Sobretudo para nós, contadores, é uma oportunidade ímpar para a gente ganhar dinheiro, né? Seja por meio de consultorias, seja por meio do profissional que faz a demonstração contábil, né? Eu acho que é extremamente bom para a gente enquanto contadores, né? O Ian tá pedindo que tá aqui no chat, pedindo encarecidamente que o nível dessa prova de agora seja igual ou maior do que o da última, né? Bacana, Ian, pode deixar que eu tô ouvindo seus pleitos, né? Suas solicitações, né? A prova no final de semana não sei, mas a prova final tende a ser interessante, né? Mas sem preocupação, pessoal. O risco de prova final, ó, estou para recapitular, né? Eu coloquei no CIGA, tá lá na apresentação da disciplina, os pesos, né? Os exercícios, né? Tem peso 6, se não me engano, nesse exercício que a gente faz aí todo final de semana. Deixa eu só abrir aqui para não falar bobagem, falar o correto que tá lá no CIGA. Pronto, ó. Exercício online tem peso 4, perdão. A apresentação do seminário tem peso 6, né? Então, assim, todo mundo que apresentou o seminário, né? As equipes, todo mundo apresentou, todo mundo está participando, né? Tem aí já tem um peso importante na nota, né? Então, só no extremo de você não, né, errar os exercícios ou não fazer todos os exercícios que você tem uma possibilidade aí de ser penalizado na nota, né? Então, vamos fazer os exercícios que vai ser tranquilo para todo mundo, né? Ou para a maior parte. Agora, para quem não fez os exercícios, fica complicado, né? Professor, essa atividade bate muito cabeça. Mas esse é o objetivo, né? Botar atividade que vocês não vão lá só no Ctrl+C, no Ctrl+V, né? Que vocês pensem um pouco, né? Ok, né? O Bruno tá pedindo para botar atividade que ela tá ansiosa para responder ainda hoje, né? Ok, né? Eu vou bolar as questões ainda hoje para colocar. Bacana, pessoal? Então, eu vou carregar esses slides lá no CIGA, daqui a pouquinho vai estar disponível, vou baixar o vídeo também, né, para colocar o link para vocês acessarem, enfim. Então, só agradecer aí pela participação dos senhores, dizer que essa disciplina, né, nem está encerrando, mas foi bastante proveitosa para mim, eu achei bastante interessante, eu espero que tenha contribuído para a formação dos senhores, mas eu gostei. Quando tiver a oportunidade de dar presencial ela, eu vou trabalhar com certeza, né, porque eu acho que é uma formação que agrega, né, na formação de vocês, né, são temas interessantes, né, que vão, de fato, agregar conhecimento, agregar para a formação dos senhores. Então, só tenho a agradecer aí pela contribuição, pela participação, pelas palavras aí de agradecimento aí que vocês estão colocando no chat, e vamos em frente, né, até o final de semana aí a gente vai ter a nota lançada no CIGA, não se preocupem, como eu já falei, né, se participou aí dos nossas interações, fez as atividades lá, não tem do que se preocupar.
Então, boa noite a todos aí, vamos em frente.